Capítulo 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Versículo 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos exércitos, o Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas que irá à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tomar o teu filho à terra de onde saístes? E Abraão lhe disse, guarda-te, que não façais lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que me tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a sua fazenda do seu senhor estava em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água. Pela tarde, ao tempo em que as moças saíam tirar água, e disse, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao seu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, a que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. O encontro de Rebeca, versículo 15. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu.
Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa de beber um pouco de água do seu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E, acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado em sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro do meio do fio de peso e 2 pulseiras para suas mãos do peso de 10 siclos de ouro. E disse: De quem és filha? Faze-me saber, peço-te. Há também em casa do teu pai lugar para que pousamos? E ela disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. E disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho, à casa dos irmãos do meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas à casa da sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daqueles varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos e junto à fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor, por que estarias aí fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa e destacaram os camelos e deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos, e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho a meu senhor, depois da sua velhice, e ele me deu tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa do meu pai e à minha família,
e tomarás mulher para o meu filho. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que me tomes para o meu filho, da minha família e da casa do meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores à minha família, e se não te darem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, e eis que estou junto à fonte de água, seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu e os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar o meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: ora, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro sobre si e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filha de Nor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos, e, inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão do meu senhor para o seu filho. Agora, pois, se vos haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazei-me saber, se não, também me fazeis saber, para que eu olhe a mão direita ou a esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te, seja mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo os vasos de prata, os vasos de ouro e vestes, e deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas a teu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que com eles estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse: deixe-me ir ao meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais,
pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte ao meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemo-lhe: Rebeca consente em casar com Isaque? Versículo 58. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Então despediram Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: Ó, nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho sobre a tarde e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas essas coisas que fizera. E Isaque trouxe para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Próximo capítulo, capítulo 25. Abraão casa com Quetura e tem filhos com ela. Lembre-se, o seu comentário enriquece esse canal. Ajude-nos com a próxima edição. Compartilhe a palavra de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima edição.